Pessoal, aqui Bruno Bogé, neurocirurgião. Bem-vindos e bem-vindas ao Clube da Neuro. Hoje a gente vai estar falando sobre alguma doença neurológica muito comum em pronto-socorro. Vamos falar sobre AVC hemorrágico hipertensivo, tá? Então vamos lá comigo. Então, para quem não me conhece, sou formado na Universidade Federal do Maranhão como médico, fiz residência no SUS de Campinas, no Hospital Mário Gatti, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, e atualmente sou coordenador do programa de residência do Hospital Mário Gatti e do serviço de Hospital Particular Galileu em Valinhos. Então vamos lá. Como vocês já estão cansados de saber, a gente pode usar o termo AVE, acidente vascular encefálico, que é mais correto, e o termo AVC, acidente vascular cerebral, que é mais popular. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Então, quando a gente usa encéfalo, é um pouco mais correto, porque a gente pode ter um acidente vascular no tronco, no cerebelo, né? Mas eu prefiro AVC. Então, por favor, não se incomodem, eu vou ficar falando de AVC, porque eu acho mais popular, né? A gente está mais tempo falando isso. Então, como vocês já sabem, tem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, né? Aqui na esquerda da tela, que é 80, 85% dos AVCs, né? E o AVC hemorrágico, que gira em torno de 15 a 20% de todos os AVCs, tá? O que é o AVC? É um episódio agudo de disfunção encefálica com duração de mais de 24 horas e ou com alteração nova na neuroimagem. Hoje, a gente vai estar falando especificamente sobre AVC hemorrágico. Dentro dele existem, dessa doença, AVE hemorrágico, existem hemorragia cerebral, né? Existem as traumáticas e as espontâneas, tá? Dentro das espontâneas, existe principalmente a hemorragia subaracnoide as hemorragias parenquimatosas, né? Hemorragias do espaço subaracnoide, subdural, epidural, espaço subaracnoide e as parenquimatosas. Hoje a gente vai estar falando das parenquimatosas. Dentro das parenquimatosas, das primárias, né, tem duas principais mais importantes, né, que é o AVE hemorrágico hipertensivo e o AVE hemorrágico por doença amiloide cerebral. Doença amiloide cerebral. Angiopatia amiloide cerebral. Então, AVC hemorrágico hipertensivo e angiopatia amiloide cerebral. Hoje, só AVC hemorrágico hipertensivo, que é o mais comum, tá? Então, vamos lá. Na etiologia, né, na origem do AVC hemorrágico, existem dois tipos de fatores que influenciam o início da doença, né? Fatores mecânicos e fisiológicos. Anatômicos e mecânicos são principalmente o quê? Estresse por hipertensão na parede das artérias perfurantes, gradiente de pressão alto entre carótidas e basilar e um fluxo muito direto. Vou explicar isso aí para vocês. Ó, aqui a gente tem uma tomografia com uma hemorragia maciça nas estruturas centroencefálicas e com inundação ventricular inclusive, tá? Então a gente tem aqui desvio da linha média, tá? O ventrículo lateral aqui está rechaçado, empurrado para o outro lado. A gente tem hiperdensidade, a gente sabe que tem 4 coisas brancas, principalmente na tomografia, né? Os 4 Cs, né? Cálcio, contraste, coágulo e celularidade, que é tumor. Ou também tem o mnemônico da coisa, que a gente preconiza aqui no Clube da Neuro, que é mais fácil ainda, né? Então, vamos lá, ó. Hemorragia centroencefálica. Por que isso aqui acontece, então? A gente tem aqui, ó, carótida interna, se bifurcando em cerebral anterior e cerebral média. Então a gente tem aqui ó, a carótida, o principal local de concentração de artérias perfurantes na circulação anterior é a bifurcação da carótida, parte proximal da cerebral anterior, segmento A1, e parte proximal da artéria cerebral média, segmento M1. Essas artérias são grossas. E as artérias perfurantes, também chamadas de lentículo estriadas ou talamo estriadas, elas são muito finas, tá? Então, o que acontece é que muitas vezes tem artérias perfurantes aqui na bifurcação da carótida. Então, imagina um sangue vindo do coração, sob pressão, numa artéria com bastante musculatura, capaz de aguentar isso, e de repente esse sangue passa para uma artéria bem fininha, certo? Agora, imagina que esse paciente tem um pico hipertensivo. Então, é por isso, anatomicamente, por ser um fluxo muito direto, você sai de um vaso grosso de repente para um vaso fino e ter uma diferença de pressão muito grande entre a carótida e as basilares, de forma muito súbita e repentina, nesse fluxo direto, isso é um dos fatores que ajuda a acontecer, né, que favorece o acontecimento
de AVC, de hemorragia cerebral aqui nas estruturas do central core, ou centroencefálicas, né? Do ponto de vista fisiológico, esses pacientes com hipertensão arterial sistêmica, né, crônica, essa pressão sempre alta na parede dos vasos vai gerando um processo patológico de necrose, chamada de necrose fibrinoide, tá? Na camada muscular do vaso. Isso vai levar a um outro processo patológico chamado lipohialinose, e isso vai gerar os famosos microaneurismas de Charcot-Bouchard, que foi quem descreveu. Isso aqui não tem nada a ver com os aneurismas saculares da hemorragia subaracnoide. São microaneurismas formados por essa patologia, essa fisiopatologia aqui, que são ditos microaneurismas de Charcot-Bouchard. Isso pode levar essa mudança estrutural na parede do vaso, vai levar a uma perda do controle autonômico do vaso. E isso vai favorecer a hemorragia nessas estruturas. Então, no AVE hemorrágico hipertensivo, o que é importante? É importante